ainda sobre o direito probatório, aliás, a aula inteira hoje vai ser sobre o direito probatório. Muito rapidamente, vejamos ali o que o código nos apresenta e o que temos de importante para falar sobre a audiência de instrução e julgamento. Bom, a IJ, não vou ficar escrevendo o tempo todo audiência de instrução e julgamento, não tem necessidade. Para isso que se criaram as siglas, tá aí, a IJ. Vamos voltar aqui ao artigo 357, eu botei os 3 primeiros incisos. Deixa eu botar aqui o inciso 5º, porque ela aparece. A IJ lá no inciso 5º do 357, olha lá, na decisão de organização do processo, inciso 5º, o juiz vai designar, se necessário for, a audiência de instrução e julgamento. Primeira consideração, portanto, é essa tal necessariedade. Se necessário, não acontece sempre. Então, quando que é necessário, afinal de contas? Quando houver necessidade de produzir prova oral. Quando houver necessidade de se produzir prova oral. Quais são as modalidades de prova oral? Prova pericial. Prova pericial, os senhores, para quem tem já uma mínima noção, vai ver que é um laudo que se entrega, mas tem a possibilidade de se colher depoimento do perito em juízo. Então ele é um misto de prova escrita e prova oral. Pericial. Depoimento pessoal e testemunhos. Aliás, já aproveitando, eu coloquei na ordem em que esses atos são praticados. E aí, a audiência de instrução e julgamento, ela é prevista no Código entre os artigos 358, 357, decisão de organização. O último inciso da decisão de organização é designar a IJ se for necessário. Aí o 358, artigo imediatamente seguinte, audiência de instrução e julgamento. O 369, os senhores vão se lembrar, é o primeiro da teoria geral da prova. Então vai do 358 ao 368. Vou pegar aqui o 358, não é por nada não diz nada com nada, assim, diz nada com nada. Mas não tem nada de muito relevante, vai dizer, ó, no dia e hora designados, claro, né, não vai aparecer um belo dia lá o juiz na sala e cadê as pessoas? O senhor não chamou ninguém? Mas tinha que estar aqui. Óbvio que tem que agendar, né? Tem que designar. Mas no dia e na hora designados, e é bom que seja no dia e na hora, né? Porque às vezes você toma um chá de cadeira lá esperando, mas a lei está dizendo, no dia e na hora designados, o juiz vai declarar aberta a audiência de instrução e julgamento, vai mandar apregoar as partes e os advogados, bem como outras pessoas que dela vão participar da audiência. O que é apregoar? É chamar, convidar. Para quem tem experiência prática aí, está no corredor, em frente à sala de audiência, ou alguém abre a porta e grita, ou vai no aparelho de som do tribunal, um serventuário da justiça lá, ativa o microfone e fala, processo número tal. Autor fulano de tal, advogado ciclano de tal. Réu Zé das Couve, advogado Berenice Dantas. Serão ouvidas testemunhas, e vai chamando quem vai participar daquela audiência, daquele ato processual. Ok? O 359 trata, não vamos ver todos não, tá? Concílio aqui no 359 trata logo do primeiro ato que tem que ser praticado nessa audiência, que é a nova tentativa de composição no processo. Por que nova tentativa de composição? Porque, veja, o artigo 3º, nos parágrafos, já disse que todos que de qualquer forma atuem no processo devem estimular as técnicas consensuais. O artigo 139 do CPC, no seu inciso, esse aqui eu vou ter que ir lá, eu diria 139, inciso 5º.
Mas como eu fiquei assim, aí, ó, é isso mesmo. Olha, o 139, inciso 5º, eu estou indo na ordem cronológica do Código, já preceitua que é um dever do juiz promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de um profissional especializado, conciliador mediador. Aí vem o artigo 334 e, em concreto, no ato, um dos atos procedimentais, colocou ali a audiência, conciliação e mediação, olha lá, com preferencialmente conciliador mediador. Falamos desse ato. De modo que, né, eu disse uma nova tentativa, porque em regra já se vai ter tentado a composição daquelas partes de modo amigável. Só que muito provavelmente não terá sido pelo juiz. Então veja, lá em cima, 359, instalada a audiência, apregoada as partes, o advogado sentou, as partes sentaram, começada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes. É o primeiro ato, imediatamente. Ah, mas então, veja bem, ele vai tentar só se não tiver tentado antes. Não. Tenta de novo. Independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflito, como a mediação ou a arbitragem. Engraçado que ele falou mediação, não falou conciliação, falou arbitragem, que o código foi até meio técnico. A arbitragem não é meio um método de solução consensual, não. Na arbitragem tem um terceiro imparcial que julga, que é o árbitro. Que há de consenso na arbitragem que as partes designam quem vai julgar. Ah, vamos lá, ali parece que o legislador mais comeu uma mosca que outra coisa. Mas você tira a parte em que ele especificou, independentemente de já se ter tentado a autocomposição no processo, vamos lá, juiz, toca a brasa e tenta você. Tentou a autocomposição, não tem jeito. Ó, eu sugiro que os senhores façam, é melhor para todo mundo. Não, a gente quer tiro, porrada e bomba, quer que o senhor julgue. Mas tem certeza? Pensa bem, já olharam por esse ângulo aqui, por esse lado? Vou mostrar os prós e contras para você. A gente quer porrada, excelente. Então tá bom, perfeitamente. Aí segue a audiência. Segue a audiência para quê? Para produzir a prova oral, não foi para isso que foi designado. A lei aqui interpôs um ato, olha, a AIJ se dá para produzir prova oral, mas excelência, antes de produzir prova oral, até porque dá um trabalho danado, tenta aí conciliar. Às vezes você consegue -1. Não conseguiu. Então, vamos produzir prova oral, foi para isso que foi designado. E aí vai seguir ali a ordem que eu já coloquei para os senhores. Prova pericial, depoimento pessoal, prova testemunhal. Que nós falaremos já, logo mais. Fazer só uma ressalva aqui, uma linhazinha para cada um deles. Em regra, a prova pericial ela é apresentada mediante um laudo. Questões absolutamente complexas, junta-se um laudo de 50, 60 páginas do expert, do perito, do especialista na matéria. As partes e o juiz podem pedir esclarecimento por escrito. E o cara vai responder por escrito. Se mesmo assim subsistir dúvida, aí o juiz fala, filho, não estou conseguindo, porque a tua matéria é muito complexa. Por mais usual e por mais que você tenha tentado simplificar, eu reconheço o seu esforço, acontece que eu não estou entendendo nada do que você está falando. Está mais atrapalhando que ajudando. Não é por nada não, vem aqui e me explica, me dá uma aula que fale oralmente o que você tentou dizer por escrito. Mas veja, a prova pericial não é sempre prestada em audiência, é quando houver necessidade, se for necessário. Tem um tipo de prova pericial, e eu não vou entrar aqui em prova pericial especificamente, mas que é a prova técnica simplificada, que é uma novidade do Código de 2015, nós falaremos no momento próprio, daqui a meia hora mais ou menos, eu imagino. E essa prova técnica simplificada ela é prestada em audiência. Tá? Bom, depoimento pessoal. Depoimento pessoal, você bota a própria parte para falar. Uma parte pode pedir depoimento da outra parte, nunca o depoimento dela mesmo. As partes se comunicam em juízo com o juízo por meio, uma com a outra, e com o juiz por meio de petição. Isso aí é a regra. Então a parte vai colocar ali as exposições dela na petição dela. Agora a outra parte pode falar assim, ela teve coragem de falar, escrever isso é mole, papel aceita tudo, né?
Quero ver se ela vai ter coragem de falar isso aí perante o juiz. Porque aí você está ali confrontado, tem todo o ambiente, né? Todo mundo está acostumado com sala de audiência, bota ali em frente o juiz e as verdades saem. Né? Então, depoimento pessoal é isso, é quando a própria parte vai se manifestar sobre os fatos da causa perante o juiz. Quando uma parte dá depondo, a outra não escuta, e começa sempre pelo autor, depois pelo réu. Prova testemunhal não é nenhum autor nem réu que produz, né? O perito vai lá e presta os esclarecimentos. Depoimento pessoal. Teve depoimento pessoal deferido só de uma das partes. Então não tem dúvida, é só ela que vai depor. Depoimento pessoal das partes, perfeitamente. Vai ouvir as duas. Sempre. Primeiro autor, depois réu. Primeiro acusação, depois defesa. Eu não gosto de falar tanta acusação aqui, porque remete a um contexto penal, né? Então, primeiro ataque, depois defesa. É isso. Prova testemunhal. Prova testemunhal é a indicação de alguém que tenha presenciado, é um terceiro. É um terceiro no sentido de que não é parte, quando é parte, depoimento pessoal. Testemunha é um terceiro que presenciou, que tem conhecimentos. Qualquer percepção sensorial que o ser humano é capaz de extrair, geralmente é a visão, né? O cara viu, mas pode ter ouvido, pode ter sentido o cheiro, pode ser uma questão relacionada a paladar. Testemunha vai passar para o juízo a percepção dos fatos na visão dela. Testemunha. Primeiro as do autor, depois as do réu. E nós falaremos sobre testemunha aqui, vamos dedicar 10, 15 minutos para cada um dos meios de prova. Me perdoem, só o que faltava nesse contexto de hérnia de disco, que eu estou aqui lutando com ela, é espirrar realmente, trava tudo. Pois bem, vamos lá. Foi produzida a prova oral. Olha o nome da... Alguém chamou? Esse espirro é de corona, hein? Oh, Deus que me perdoe, fala assim, não. Não. É mudança de tempo em Friburgo. Bom, já tomou a vacina, pra essa aranha cair não pega não. Olha o nome da audiência. Audiência de instrução e julgamento. Produzir prova é instrução. Ela foi designada para produzir prova, foi produzida as provas. O espírito, né? Não existe espírito de lei. Mas a mens legis, o ideal da lei é que já nesse momento saia o julgamento, a audiência de instrução e também julgamento. Mas antes de se cogitar se vai ter o julgamento ou não, é oportunizado, é facultado pela lei o que se chama de alegações finais. Alegações finais orais, né? Na audiência os atos são praticados oralmente. A audiência é marcada quando é para produzir prova oral. Falamos sobre isso. E aí está lá no artigo 364, alegações orais, 20 minutos para cada parte. Primeiro o autor, depois o réu. O juiz pode dar um chorinho ali de mais 10 minutos. Então, máximo de meia hora para cada um dos polos da demanda. Tem litisconsórcio, são 3 autores. É meia hora no cômputo global, não é meia hora para cada um, não. Meia hora para cada um. Como é que vocês vão fazer? Quem é que vai falar? Vai falar um por todos? Todo mundo vai falar? Os 3 vão falar. Tá bom, como é que vai ser a distribuição do tempo? Se não tiver acordo, um quer falar 30 minutos, 3 aqui eu facilitei, 10 minutos para cada um, né? Não, senhora, eu preciso de 20 minutos para eu falar. Eu também vou precisar, vai dar confusão, né? Aí o juiz determina de modo igualitário. 3 para 30, 10 minutos. Se for 6, 5 minutos para cada um. Azar. PT saudações. Claro que em concreto, o juiz pode dar um chorinho, assim, também não é cronometrado, não é tão assim. Mas é um norte ali. A lei deu um subsídio para o juiz poder cortar a hora que ele quiser, tendo estourado 1 minuto. Agora, o cara tá concluindo, silêncio, 1 minuto eu concluo, pô, aí também é grosseria demais tu caçar a palavra do camarada. Né? Bom, réu, 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Se tiver o Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, que o MP como parte, entra no balaio ali. O MP como fiscal da ordem jurídica, também 20 minutos prorrogáveis por mais 10. E você vai reduzindo a termo, você vai, o nome já diz, você vai reduzir. Você vai pegar as principais. Tem uns escreventes tarados que pega tudo literalmente. Mas a ideia da ata é você reduzir ali um resumo do que teve
em audiência. No Código de 2015 é bom, tem um dispositivo que... Estou aqui no lugar errado. E que diz expressamente, 360, inciso 5º, é importante. Não vou ler todo o 360, não, ele fala do poder de polícia. Há pouco tempo teve aí, né, botaram a advogada para fora de uma sala de audiência, determinou ordem de prisão, sei lá, teve excesso daqui de lá. Eu sei que aquela senhora trabalhou comigo na procuradoria e o que eu tenho para falar é que ela é, enfim, não sei bem não. Olha lá, o juiz exerce o poder de polícia incumbindo-lhe manter a ordem, o decoro, ordenar que saem da sala e tal. Inciso 5º que nos interessa. Registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. Na verdade, isso não é um poder do juiz. Isso é muito mais um direito das partes, né? De modo que você formulou o pedido, o juiz negou, perfeitamente, eu vou recorrer. Então consta em ata. Antes tinha que consta em ata. Não tem necessidade, doutor. Como não tem necessidade? Tem, eu quero consta em ata. Agora a lei resolveu acabar com essa palhaçada. Tem necessidade? Sempre, pô. Tudo que eu peço e você não dá, ou que eu peço e você... Tudo que for requerido em audiência tem que constar em ata. É um ato oficial. É uma boa inovação. E aí o 361, 362 é o que eu já falei e tal. Aqui, ó. 366 é o que eu quero mostrar para vocês, para a gente já encerrar. Não, tem outro dado importante para falar também, 367. 366, lá, encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, porque veja, a razão final não é uma, sobre as razões finais, alegações finais, não é uma obrigatoriedade, não é um dever, né? Aqui é uma faculdade, não é nem ônus, é uma faculdade. Se você apresentar a alegação oral, apresentou, não apresentou, não vai pegar nada para você. Não do ponto de vista normativo, vamos assim dizer, mas evidentemente, até que eu quero dar essa palavrinha com os senhores aqui, quem não é visto não é lembrado, não tem um negócio desse? Quanto mais oportunidade você tiver para falar no ouvido do juiz, maior a sua chance de ganhar, de convencê-lo. O máximo que vai acontecer é você ser redundante, é você demonstrar uma mesma coisa 1, 2, 3, 5 vezes. Agora, o que você não pode nunca é deixar de demonstrar porque você não utilizou o tempo que você tem. Então, a prática, a regra, na verdade, na prática, infelizmente, é o seguinte. Doutores, está encerrada a instrução probatória. Eu vou passar a palavra para os senhores, cada um dos... Imagina aqui um autor, um réu. Vou dar a cada um dos senhores 20 minutos, já crescido por mais 10, para que façam um apanhado geral da causa. Aí, isso o juiz falando. O que o advogado do autor geralmente faz? Excelência, nada de novo para falar, não me reporto a inicial e as provas. E o réu? Excelência, nada de novo, me reporta a contestação e as provas. Porra! Você tem meia hora para no ouvido do juiz dar-lhe um somebody love, cara. Para dar uma azeitada, mostrar sua tese. Porra, gasta essa meia hora, tá sendo pago para isso. Teu cliente está ali do teu lado vendo, cara. Justifica teus honorários. Faz um papel na moral diferenciado. Já vai para a audiência de instrução com os pontos anotados. Vai fazendo os apontamentos do que é importante. Excelência, quero deixar bem claro que o que foi a prova testemunhal produzida demonstra cabalmente o acerto da tese do autor defendido por esse causídico e aproveita, cara. Quanto mais tempo você tiver para falar, maior a sua chance de ganhar. Quer dizer que vai ganhar? Não, é óbvio que não, mas é a sua maior chance de ganhar. Ah, mas eu tô com vergonha. Na primeira você vai ter vergonha, na segunda você vai ter também, mas vai ter um pouquinho menos. Quando você estiver na 100ª audiência, você não vai ter. Você vai até querer, vai estar no sangue. Mas se você não tentar, você nunca vai pegar a manha. Então, não percam essa oportunidade de fazer o 9, fazer a camisa 10 ali, sair na foto do título, pelo amor de Deus. Óbvio que não é essa ideia de aparecer, eu tô brincando, mas contribua para o êxito da causa. Resumidamente é isso. O 366 diz que encerrado essa fase, portanto, tendo ou não tendo a sustentação oral, as alegações finais orais, o juiz proferirá sentença em audiência, ou no prazo de 30 dias. Audiência de instrução e julgamento. O juiz pode julgar na audiência.
Acabou de produzir prova ali, tá com cheiro, tá? Quer saber? Tá julgado. Não gostou, recorre. Ponto final. As partes já saem intimado da audiência. Pro processo é uma maravilha. O processo anda muito melhor. Agora, claro, realidade prática. Naquele mesmo dia, o juiz tem mais 12 audiências para fazer. Pô, ele não vai na primeira sentenciar. Ele tá mais querendo. Ele não sabe o que vai acontecer nas outras audiências. Cada audiência é uma audiência. A audiência começa e termina em 12 minutos. Entendeu? Isso aqui demora 12 horas. Pô, o juiz não sabe. Agora, sempre que possível, é bom o juiz sentenciar em audiência. Na prática, venham os autos conclusos para julgamento. Então ele vai julgar em 30 dias? Porra, prazo impróprio, né? Também não quer dizer muita coisa. Então esse 366 aí é um estado ideal de coisas, é uma sugestão, mas não tem conteúdo normativo. Não é obrigado a julgar em audiência e é prazo impróprio que ele julga em 30 dias. Não gera nulidade nenhuma. 367... Ó, o caput aqui eu já falei para vocês, ó. O servidor lavrará sob ditado do juiz, termo que conterá em resumo o ocorrido na audiência, todo mundo assina. É eletrônico. Ou bota a certificação digital de todos ali, ou imprime a ata, todo mundo assina e digitaliza. Eu já vi a audiência anulada porque não tinha assinatura do advogado. O advogado falou que não foi aquilo, e aí? Como é que vai provar? Então todo mundo tem que rubricar e assinar. O ato está ali nos parágrafos do 367. Eu vou pegar o que mais me interessa, tem muita coisa para ver ainda. 367, parágrafos 5º e 6º. A gente encerra a audiência de instrução de julgamento com eles. Olha só. A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e do órgão julgadores, observada a legislação específica, lei do processo eletrônico. Parágrafo 6º. Veja o parágrafo 5º, o órgão jurisdicional gravando. O juízo gravando. As salas têm estado cada vez mais ambientadas para isso, câmera e tal, e grava. Parágrafo 6º. A gravação a que se refere o parágrafo 5º, gravação da audiência, também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes. Olha lá, independentemente de autorização judicial. Eu já vi acontecer. O cara foi para a audiência com a câmera, levou um estagiário, você fica posicionado aqui e grava. O juiz vai fazer o quê? Vou gravar a audiência. Logo depois do código tinha saído. Não, mas assim? Vai chegar e vai gravar e não vai falar nada comigo? Excelência ainda falando, não, mas eu não tenho que pedir autorização opcional, tá na lei, ó. Independentemente da autorização. Claro, você tem que dar aquela contornada, né? Não vai para aquela boca que não precisa pedir tua opinião, claro que não. Mas não precisa de autorização judicial. Veja, ali não é o gabinete do juízo, porra. Ali é uma sala de audiência, é público. Qualquer um pode entrar. Numa boa, na moral, você entra, senta na cadeira, está disponível. Quem tem pegando hora PAC, hora de ata de audiência, aí sabe como é que é. Você entra, fica no cantinho ali, claro, educação não faz mal a ninguém, modos. Acabou a audiência, você vai lá, fala com Vossa Excelência. Tem uns que são mais rabugentos, mas em geral, ok. Excelência, sou estagiário, assisti aqui, fiz o resumo, você assina, por favor, pega lá um carimbo. Ele dá um traço, dá uma pseudo-assinatura, tu vai lá, dá uma carimbada, acabou isso. Qualquer um pode entrar. Qualquer um pode gravar. Veja, qualquer um, as partes podem gravar e o órgão jurisdicional pode gravar. Evidentemente, como envolve imagem de outras pessoas, é bom você avisar, né? Tem que pedir não, porque o ato é público. O advogado pode gravar, só, não sei, não gravam aula? Aula presencial, não grava no celular, aula, pode gravar a ata de audiência. Para quê? Para ter aquilo certificado, porque mesmo que você reduza a termo, que é mais importante, pode fugir uma coisa ou outra. Você fica aquilo naquela caraminhola, pô, naquela audiência teve uma informação que não está na ata, achei que tivesse na ata, não está. Preciso dela para eu fazer aqui meu recurso. Bem, se tiver gravado, muito mais fácil. A lógica é essa. Ampla defesa, contraditório, favorecer ali a documentação do que acontece no processo. Última informação sobre a IJ, que eu não posso deixar de falar, lembrei agora aqui, é que a IJ é una. Ela é una.
Ela é única, é uma audiência só. De modo que pode acontecer dela ser cindida, dividida. Você imagina, eu falei, audiência 12 horas. Tem audiência, demora pra caramba. Aí bateu 8, 9 horas da noite, o juiz pode falar para os senhores, vamos todos descansar. Amanhã a gente retoma da onde parou. Mas é a mesma audiência. A audiência é una. Então, se já foram ouvidas ali, sei lá, 6 testemunhas, no máximo são 10, nós veremos. Não é para no próximo dia trazer mais 10. Porque é a mesma audiência que está sendo continuada no dia seguinte. A audiência é una. É uma AIJ só para cada processo. Não é uma outra AIJ, mas é outro dia, exatamente, é outro dia. É a mesma AIJ em outro dia. Ela teve um início num dia, vai ter a conclusão em outro dia. Isso é possível. Não é tão desejável não, mas é possível. É possível. Mas é a mesma audiência. Bom, deixa eu dar uma